Então, oficialmente, boa noite, professoras, educadoras, coordenação, coordenadoras, acho que direção temos de alguma escola ou CMEI, Paula, no momento? Vou conferir aqui os nomes das participantes, então, por ordem alfabética. Adriana Neves, Cristiane. Presente. De Grande. Eu, presente. Aqui. O parzinho, É o parzinho, prof. Heloísa Machado. Josi Serviglieri, Juliana Morelli, Lidiane, Leila Amaral, Lucimar, Maria Regina, Neide, Paula, Priscila, Rosa Bortolucci, Rosângela da Silva Oliveira, Sandra, Viviane e Zuleide. A Priscila, estou vendo ali, Da Padre Mateus Elias. Da Padre Mateus, né? Então, a Paula requisitou que nós tivéssemos uma formação hoje que será básica, rápida, mas voltada a quê? A questão dos pareceres. Se vocês consultam esse tipo de orientação na internet, vocês vão ver que os pareceres, já vou começar com uma questão que vai direto ao assunto. O que determina o conteúdo e a forma desses pareceres, tanto para a educação infantil, quanto para o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental? Por que não terceiro, quarto e quinto? Porque terceiro, quarto e quinto ano do ensino fundamental são avaliações, a não ser que a instituição tenha um documento que permita que esses pareceres sejam utilizados com crianças maiores, ou, ao contrário, que essas crianças não tenham mais pareceres e tenham avaliações. Eu não vou entrar aqui nas questões de concepção de avaliação, mas seria importante, inclusive, do que veríamos na semana que vem, lá em didática, que é a questão das concepções de avaliação. A questão de eu fazer o parecer envolve uma concepção de avaliação. Temos 3 concepções básicas de avaliação: avaliação diagnóstica, formativa e somativa. O que não é um parecer? Ele não é uma avaliação somativa. É uma avaliação que eu registro de maneira diagnóstica e, ao mesmo tempo, eu estou ali querendo resultados. Então, por isso a questão da formação. Podemos continuar? Vinícius, deixa eu te interromper um minutinho. Pode falar. Porque até então, o primeiro parecer que eu encaminhei para as escolas foi aquele que você me encaminhou, né? E nós organizamos de acordo com a nossa realidade aqui em Doutor Camargo. Após esse parecer, nós tivemos uma reunião com o núcleo, que pediu que fosse readequado a algumas situações. E daí até algumas professoras já tinham começado, né, a escrever o parecer, e a gente teve que fazer uma mudança ali, que estivesse de acordo com o núcleo de educação. Daí foi acrescentado 2 situações que eu acho que é onde elas encontram um pouquinho mais de dificuldade, que todo mundo sabe, né? Encontrou um pouco mais de dificuldade, que é quanto à colocação daquilo que eu posso escrever que o meu aluno não adquiriu durante este ano e ele possa estar vindo a adquirir o ano que vem.
E assim, Ótimo. né, a gente fica pensando como colocar. Nós ficamos aí 6, 7 meses afastado, estando em pandemia, atendendo essas crianças pelo WhatsApp, através de apostila. Então, como colocar, né, com um espaço curto de tempo que nós estamos recebendo eles na escola? Eu acho que a maior dificuldade aí nessa escrita vai ficar mais nessa parte aí. Entendi, Paula. Ótimo. E essa questão que a Paula está falando é justamente o que nós estamos no processo de transição curricular, que nós saímos dos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, os DCNEs, no caso, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, continuam valendo, mas nós temos agora a Base Nacional Comum Curricular. O que isso tem a ver? Eu estive levantando que há prefeituras que estão perdendo recursos diante desses pareceres inadequados. Fiquei sabendo que está na situação aqui do Núcleo Regional de Educação, que eu pertenço ao outro, no caso, né? Que é Cianorte, que atende Cianorte mais 11 cidades, se eu não me engano. Diante disso do que a Paula falou, eu entrei em contato com o Núcleo Regional de Educação aqui, e a orientação da descrição do parecer, ele deve estar claro, Paula, e não sei se o Núcleo Regional de Educação de Maringá falou isso com vocês, no projeto político-pedagógico de cada instituição. Então, por isso que fiquei um pouco com essa questão. Eu fazer uma prescrição para você de como fazer esse parecer, mas se isso não está fundamentado no projeto político-pedagógico, ele terá de ser reorganizado. Isto foi feito, Paula, na Padre Mateus, nos outros CMEs, nas escolas. Vinícius, os PPPs estão todos no núcleo, né, para ser analisado, e nós estamos esperando a resposta do núcleo. Até então, ontem, nós recebemos ele aqui na creche Gabriel Sampaio, e eu fiz várias perguntas sobre o parecer, né? Que era depois veio essas normas para a gente se adequar, e daí ontem a responsável por essa parte, ela estava aqui, e ela pediu para acrescentar a assinatura dos pais no final do parecer. Daí a gente ficou mais preocupado ainda, porque esse parecer era interno, né? Nós passávamos aí o infantil 5, manda para a escola do fundamental, e o restante fica arquivado na pasta do aluno, para o professor que trabalha ali no mesmo espaço, está olhando no próximo ano. E agora vai ter que ter assinatura dos pais. Então, assim, eles não fecham uma ideia só. Eu não sei se eles também estão em processo de construção desses pareceres, mas eles não fecham em uma ideia só. Então, assim, chegou uma situação, depois outra, ontem outra. E a gente está tentando se adequar. Ontem, já, na hora, eu já passei para as coordenadoras, né, sobre essa mudança. E daí já começaram, ai, Paula, quando que nós vamos mandar esses pais assinarem? Falei, olha, não vamos apavorar. O ano que vem, nós vamos pedir para assinar esse relatório. Mas aí que ficou mais preocupante ainda. Nunca foi assinado esses relatórios pelos pais, né? E não consta no PPP. Como eu te disse, o PPP das escolas está no núcleo, esperando que eles assinem, dê o aval deles, o parecer deles, e não consta nada no PPP sobre esse parecer e esse tipo de parecer. É uma novidade para nós. Eu ia falar justamente isso, de uma das questões como sugestões, Paula. Essa questão do parecer ser claro também para o pai, mãe ou responsável por essa criança. Então, ao que tudo indica, o Brasil vai começar a fazer isso no território nacional, com crianças de 0 a 9 anos, não, a 8 anos. Ou seja,
além da assinatura do pai, além da assinatura no nosso caso, além da secretária ou secretário da escola, o professor de educação física precisa assinar esse parecer, o professor regente, a coordenação e esse responsável. Falei 5, né? Foi isso? Então, em relação ao que a Paula está colocando, eu vou à questão mais prática. Eu vou apresentar aqui para vocês como é que está organizado aqui no nosso caso, para a educação infantil, os pareceres estão organizados por campos de experiência. Como assim campos de experiência? Vejam, um exemplo. Vem lá o timbre do estado do Paraná. Eu acredito que até aqui vocês... Não, acho que não estava com essa estrutura de vocês, né, Paulo? De vocês estava com o emblema do município, não é? Aqui no caso, o que é feito, então? O nome do estabelecimento vai lá em cima. Em seguida, vem o nome da aluna, que tem o CGM, que é um código. Esses dados todos, quem deve colocar? A secretária ou o secretário que matriculou essa criança. Data de nascimento dessa criança. Qual é a turma? Aqui um exemplo, por exemplo. Infantil 5C. Qual é o turno? Qual é o núcleo regional de educação? Qual é o ano letivo? E a quantidade de dias letivos. Aqui no caso 99, mas vocês estão falando do parecer anual, não semestral, é isso? É o parecer final, né, Vinícius? Isso, parecer final. Como que nós iniciamos geralmente esse parecer? Que aí vocês falaram que estão com mais dúvidas em relação à educação infantil. Então, por meio de atividades não presenciais ou presenciais e não presenciais, verificou-se que a criança Ana, nome completo da criança, apresentou o seguinte desenvolvimento em relação aos campos de experiência. Então, o que ela desenvolveu em relação ao eu, o outro e nós? O que ela desenvolveu em relação ao corpo, gestos e movimentos? O que ela desenvolveu em relação a traços, sons, cores e formas? O que ela desenvolveu em relação à escuta, fala, pensamento e imaginação? O que essa criança desenvolveu em relação a espaços, tempos, quantidades, relações e transformações? Essas estruturas que vocês estão utilizando? Educadoras, coordenação? Sim, professor. Os campos de experiências que a gente tem que preencher, todos eles. Esse daí, os professores da educação infantil, pelo menos do nosso CMEI Coração de Menino, já tem noção, né? Porque estão com a BNCC na mão, já estão reescrevendo certinho. Mas a maior dificuldade que eles têm agora foi essas duas questões que foi lançada. Então, a primeira questão que foi lançada, que não tinha no parecer, que nunca teve, é essa, olha. Desenvolvimento do aluno no contexto e pessoal. É mais uma questão que elas vão ter que falar, né? E a outra, que é mais difícil ainda, que é indicações a serem observadas no ano subsequente. Então, a dificuldade maior delas, Cris, o que eu vou escrever nessa situação aqui? Qual a indicação que eu vou fazer? Eu vou indicar aquele aluno que ele tem alguma dificuldade, que ele não desenvolveu ali dentro do eu, do outro e nós, eu vou poder colocar
O próximo professor do outro ano está observando isso, já que agora esse parecer do infantil 5, o pai, ele vai dar uma lida também, né? Então, o que eu vou falar? Aquele aluno que ele atingiu todas as metas que a escola colocou dentro da BNCC, eu não vou falar nada. Então, essa é a maior dúvida nossa, até minha também, porque na realidade é uma coisa nova, né, que apareceu, e de repente a gente escreve alguma coisa que está inadequada nessa situação. Então, a gente queria saber essa situação, professor, indicação a serem observadas no ano subsequente, mais voltada mais para o infantil 5, né, porque ele vai sair da educação infantil, do 5, e vai para o fundamental. Essa é a maior preocupação nossa também. Por quê? Porque eu acredito que o professor lá do fundamental, o ano que vem, que ele vai pegar esse primeiro ano, eu acredito, sim, que ele vai poder pegar essa documentação, dar uma lida, né, para ver como que o aluno saiu do infantil 5 e está entrando no primeiro ano. Diante desse ano que a gente vivenciou bem difícil, e que eu acredito que a gente não atingiu tudo que a gente queria, né? Porque antigamente a educação, o infantil 5, ele saía praticamente lendo, não são todas as crianças, mas a maior parte sim, silabando, e esse ano não vai acontecer isso. A dificuldade nossa é essa, de estar colocando alguma coisa, né, erroneamente. E é isso, professor. Eu acredito que os nossos professores estão mais atentos nessa situação aqui agora. Essa questão desse acrescentar para o ano subsequente Isso. Só o infantil 5 ou serão todas as turmas da educação infantil? Não, todas as turmas, porque o mesmo parecer vai desde o berçário até o infantil 5. Só que o berçário, o infantil 1, o 2, o 3, ele permanece com a gente dentro da nossa escola, né? A não ser que aconteça alguma transferência que vá para outro município, né? Mas todos eles vão ter que ser colocados nessa situação. Todas essas indicações a gente vai colocar. Agora, eu não sei o que é que a gente tem que colocar. Se é uma observação para o professor que vai estar pegando essa criança para o ano que vem, se ele vai estar falando o que ele não atingiu, que é para o professor ficar atento sobre isso, ou não. O que é que a gente tem que colocar na realidade? Então, essa questão que está sendo colocada. Vejamos. Eu volto depois aqui nas questões das configurações. Vocês receberão esses slides em PDF. Orientações, então, para a escrita dos pareceres semestrais, e eu vou acrescentar aqui também, e finais. Anuais. A docente tem a liberdade para acrescentar conteúdos. Contudo, a base para a escrita são os objetos de conhecimentos, apresentados pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Curricular. Assim sendo, algumas crianças vão além do esperado e outras necessitam de mais intervenções. Essas questões devem constar no parecer. Como assim, professor? O que deve se evitar é escrever: a minha criança ainda não. Não acrescentem a palavra não, no que essa criança não sabe. Então, nós vamos colocar o quê? No que essa criança ainda não domina. Por exemplo, um exemplo de um parecer aqui está voltado para o que a criança não sabe. Então, por exemplo, eu colocar: a minha criança ainda não domina o quadrado e círculo, e eu ficar trabalhando outras formas. Preciso priorizar, dentre outras maneiras, atividades e brincadeiras que possibilitem que a criança se apropriem das formas que ainda não domina. Bom, mas se não vai ser assim, se no parecer
deve ser enfatizado o desenvolvimento e aprendizagem que a criança obteve e jamais mensurar o que ela não domina? O que nós devemos fazer, então? Escrever sucintamente o que pode observar sobre a criança ao longo deste ano letivo. O que se pôde observar sobre essa criança ao longo do ano letivo, 2021 no caso. Ter cautela com afirmações muito pontuais. Então, eu acredito que as palavras que mais vão ajudar vocês são essas. Utilizar termos parcialmente, com auxílio, com ajuda, com mediação, com intervenção ou com ajuda, auxílio, mediação, intervenção de outros, de terceiros, ou seja, se, por exemplo, aqui, no campo, eu, o outro e o nós. A criança, vejam a pergunta. O que vai lá no campo? O eu, o outro e nós. Essa criança, por exemplo, você vai abordar o que essa criança sabe de acordo com aquela idade dela. Possui noções em relação às manifestações culturais do ambiente que está inserido? Essa criança possui noções? Se ela não possui, eu posso colocar: a criança precisa de mediação e de muita ajuda para que tenha noção das manifestações culturais do ambiente que está inserida. O que isso significa para a docente que vai ler no outro ano? Que essa criança, por exemplo, quando tem que assistir uma apresentação, ela é inquieta, mas não vamos usar esse termo. Essa criança compreende a individualidade, a diversidade no espaço de convivência que está inserida? Não, professor, é uma criança que deita, rola no chão. Então, em relação à individualidade, a criança precisa de muito auxílio da docente. Está ficando claro? E Paula e as demais coordenadoras, direções concordam com esses termos? Professor, Educação. eu concordo com os termos, só que eu acho que a gente tem que ser o mais clara possível, principalmente para a professora que vai ler o ano que vem, entender aquilo que a outra escreveu, né? Então, assim, nós devemos utilizar, sim, os termos técnicos, mas também temos que utilizá-los de forma clara, né? Porque senão a gente escreve um esse ano, a professora do outro ano lê e interpreta de outra maneira. Aí acaba causando até uma confusão aí na aprendizagem dessa criança, né? Minhas companheiras aí, falem alguma coisa. A Josi colocou no chat uma coisa interessante, que até para a interpretação dos pais também nós temos que colocar uma linguagem um pouco mais clara, né? Porque se os pais vão ter acesso, eles precisam entender aquilo que eles estão lendo. Exatamente. Eu achei isso uma questão complicada, Paula, para esse ano, justamente porque a pandemia ainda não acabou. Acredito que todas as escolas ainda estão com aquela questão de que o adulto não pode entrar lá. Pais, mães e responsáveis, a não ser no caso de matrícula. E aí nós vamos ter uma grande circulação de pessoas adultas ali.
Por isso que eu falei com as coordenadoras, né, para deixar para assinar esse parecer o ano que vem, porque esse ano não pode ainda acontecer essa circulação de pais dentro da escola. Mas o ano que vem, se Deus quiser, né, vamos voltar aí à normalidade, espero, né? E daí vai ser mais fácil para assinar esses pareceres, pelo menos para deixar arquivado com a assinatura dos pais. Então, acho que nós vamos colocar esses termos, como, por exemplo, muito ajuda, constante intervenção, no máximo 3 ou 4 palavras, 5, das crianças que apresentam maiores dificuldades, para justamente esse parecer não ser algo lá que eu vá colocar um laudo para essa criança, porque nós, enquanto pedagogos, não temos direito a emitir laudo. Quem emite laudo é o psicopedagogo, médico. Então, por que essa questão que a Paula está trazendo no núcleo não... vocês devem ter visto aí na mídia, por exemplo, não vou nem entrar no assunto. Mas vocês devem ter visto uma criança que está adolescente, desaparecida aqui em Cianorte já faz mais de 20 dias, que tinha diagnóstico de TDAH. Mas esse diagnóstico nem está fechado ainda. Então, essas questões que às vezes nós colocamos ali, todos nós temos lá, geralmente, 2, 3, 5 crianças que não estão com essas limitações, mas cuidado com os termos que vamos colocar. Porque nós não temos as provas ainda, provas psicológicas, médicas, psicopedagógicas, de realmente colocar ali. Então, na escrita de um parecer, por exemplo, eu costumo ser bem sucinto, como a Paula falou. Por exemplo, coloquei o seu nome mesmo, Paula. Se fosse do ensino fundamental, por exemplo, por meio de atividades diagnósticas e avaliativas, realizadas no formato combinado, presencial e não presencial, é o parecer descritivo final. Verificou-se que a estudante Paula apresentou o seguinte desenvolvimento. Aí, no caso do ensino fundamental, é por ordem alfabética os componentes curriculares. Como eu coloquei aqui para vocês, no caso, a secretária, o professor de educação física, o professor regente, a coordenação pedagógica e essa novidade de que o responsável também deverá começar a assinar. Por exemplo, arte. Realiza desenhos, recortes e colagens. Colore dentro da delimitação especificada e diferencia cores. Se é uma criança que não diferencia cores, colore dentro da delimitação específica, porém, para diferenciar cores, necessita de muita ajuda da docente. Fica claro isso para vocês? Fica claro. Sim, professor. Pode falar, Paula. E vai dar para a docente do ano que vem, olha, quando ela ver no ano que vem, ela já sabe. Sim. E se eu quiser colocar assim, vou falar de uma maneira bem grosseira, tá? Que o aluno apresenta dificuldade em diferenciar as cores. Essa palavra, dificuldade, ela pode ser usada? Eu penso que não, Paula. É melhor usar a palavra mediação. Ela precisa de constante intervenção, mediação. Entendi. Professor. Pode falar. Geralmente,
Eu trabalho há 16 anos numa escola que é relatório desde do primeiro ao quinto ano. É parecer. E aí a gente faz, agora esse ano já vem todos os conteúdos e a gente faz um breve comentário em relação ao desenvolvimento da criança. Quando a criança está, a gente sempre fala dificuldade. Mas, por exemplo, agora, diante dessa pandemia, a gente não pode dizer dificuldade, porque eles não tiveram oportunidade de estudar. Muitos não estudaram. Então, quer dizer, se eles estivessem na escola, eles não teriam dificuldade. Então, a gente pode colocar assim, em processo. Porque eles estão em processo de aprendizagem. Em processo, exatamente. Colocar no relatório deles, que eu não percebo isso como dificuldade, e sim em processo. Em processo. Porque às vezes tem aluno que já está ok, tá bem, então consegue resolver todas as atividades sem nenhuma dificuldade. Os que estão com dificuldade, que a gente acha que é dificuldade, necessita de apoio do professor e está em processo de aprendizagem, na tal coisa assim, exceto quando é aquela criança que tem o atendimento no caso de sala de recurso, que a gente pode colocar, né? Tem acompanhamento em sala de recurso, tem acompanhamento de fonoaudióloga, porque às vezes ele troca a letra. Então, são coisas assim que a gente agrega ao relatório. Até então, já está liberado para a gente fazer o nosso parecer. Até então, não teve questionamento do núcleo, não. E o nosso núcleo também é o mesmo núcleo de Dr. Camargo. É, Maringá, no caso, né? É, de Maringá, o mesmo núcleo. Isso. Do que a Rosângela falou, uma outra palavra também, eu vi que vocês comentando que vai aparecer de parcialmente, não vai não, imagina, as crianças, nós fizemos muitos trabalhos ainda. Eu achei que esse ano ia ser ainda mais problemático, e não foi tanto, pelo menos no cenário que eu tenho visto. Outra palavra que também seria bastante importante, parcialmente. Então, a palavra parcialmente também é uma que vai... não é que dá dupla interpretação. Já dá para saber, por exemplo, relaciona numeral quantidade parcialmente. Não relaciona. Relaciona numerais de 0 a 10 parcialmente. Ou seja, criança está com dificuldade na contagem. Então, voltando aos slides. Nós temos orientações gerais, mas acredito que são as mesmas. Vocês já devem ter tido esse tipo de orientação da equipe e da secretaria da escola. Então, ao descrever o desenvolvimento e aprendizagem da criança, é importante verificar se o nome e a data de nascimento dessa criança estão corretos, se está sendo utilizada a fonte correta, se os componentes curriculares estão em ordem alfabética, no caso do ensino fundamental, se as configurações da tabela estão mantidas, se os espaços entre um componente curricular e o outro estão mantidos. Não excluir os espaços. Observações. É importante que não haja mudança na configuração da tabela, do cabeçalho e do rodapé. Caso falte o parecer de alguma criança, a orientação é utilizar o último e inserir apenas o nome completo da criança. Então, como eu já havia falado, então, em relação à escrita dos pareceres, semestrais e finais. Pegar aquilo que consta na BNCC, evitar usar a palavra não, aquilo que ela não domina, ou seja, se ela não vou usar o que ela não domina, vou colocar com muita ajuda, com muita intervenção, com muita mediação, parcialmente, com apoio constante.
Então, os termos que eu havia colocado aqui: parcialmente, com auxílio, com ajuda, com mediação, com intervenção, seja do docente ou de outras crianças, de outras pessoas. O que está dando a entender o quê? Que aí fica para o pai e para a mãe. Bom, professor, mas por que você colocou aqui que ela faz isso apenas parcialmente? Porque o seu filho não tem o total domínio do eu, o outro e nós. Ele precisa avançar em relação a essa convivência com os outros. É por isso, Paula e demais coordenadoras, professoras e diretoras, que vai ser importante, e eu acho que é importante mesmo essa questão da participação dos pais. Nós sabemos o quantas vezes a resistência da família em aceitar que essa criança precisa ir a um psiquiatra, a um neuropediatra. Não, mas eu vou levar ao oftalmologista, porque ele está com dificuldade de visão. Não, não é mesmo dificuldade de visão. A criança que está com um certo grau de inquietação. O responsável vai assinar para quê? Ele está dando ciência de que o caso que ele deixou este ano de levar essa criança, ou que o SUS não fez o atendimento especializado dessa criança, que precisa ser urgente para o ano que vem. Vinícius, e nós temos alunos que os pais se negaram a levar na psicopedagoga, né, lá na secretaria, porque estava com medo da pandemia, na psicóloga. Seria interessante colocar alguma observação sobre isso? Com certeza, Paula. Por exemplo, em relação ao atendimento com a psicopedagoga, o responsável coloca lá o nome completo, recebeu o encaminhamento no dia tal, porém a criança não foi levada. Acho que isso, inclusive, poderia constar lá nesse último campo, né? E como é que Maringá colocou em relação a esse campo, então? Orientações para o ano subsequente, é isto? Isso. Eu fiquei curiosa de fazer uma pergunta para a Rosângela. Rosângela, já que é o mesmo núcleo, eles pediram para vocês adicionar dessas duas questões no parecer? Então, eu não vi ainda o parecer, porque elas falaram que ia entregar dia 1º, para a gente pegar no pendrive. Eu não vi o modelo ainda agora. Mas até então ninguém comentou nada, não. Mas eu vou verificar. Curiosidade minha. Não, é assim que eu ver, eu já passo, porque até então não tinha nada. Uhum. Agora, em relação à questão assim, de pai assinar, como que a gente faz? Todo bimestre a gente faz um resumo, assim, um comentário. Na reunião, a gente entrega, o pai lê, assina o que vai na reunião, e aí automaticamente esse comentário vai no parecer final. Então, o pai já está ciente de todas as reuniões, todo bimestre. Uma boa ideia para nós aqui. Mas, assim, é uma coisa interna da escola também. Sim. Uhum. Agora, a questão de colocar isso aí do parecer, então, até então ninguém comentou nada, não. Vamos aguardar. Inclusive, a minha educação já enviou o parecer dela, não comentou nada também, não. Mas amanhã eu vou ver, daí eu passo para vocês se tem esse... É que, no caso, a Rosângela está em outra cidade? Eu trabalho em São Jorge do Ivaí, que é o mesmo núcleo. Agora eu estou em Camargo de novo, né? Porque eu sou de Camargo e agora voltei em Camargo de novo. E eu trabalho aqui de parecer
do primeiro ao quinto. Não é avaliação de nota. Não há avaliação Não, por somativa, no caso. Não. Eu pensei em colocar, então, o seguinte. É por isso que aí vocês vão ter que verificar se o Núcleo Regional de Educação vai aceitar esse tipo de organização do parecer. Teria, no caso, 2 folhas, então. Tanto essa primeira folha quanto a segunda deveria constar a assinatura deste pai, mãe ou responsável, além de toda a outra equipe da escola. Então, se nós já colocamos esses 5 campos de experiência, na segunda folha, eles seriam repetidos, só que agora com o quê? Com orientações para a escrita dos pareceres, eu entro com uma segunda folha da seguinte forma. Os campos de experiência e parecer, o eu, outro, nós, corpo, gestos e movimentos. Leiam detalhadamente depois o que é cada um desses campos. A criança coordena sua imaginação nas habilidades manuais? Pintar, desenhar, folhear, modelar, construir, colar, dando significados às suas ideias, aos seus pensamentos e sensações? Na segunda folha, por exemplo, orientações subsequentes para o ano letivo de 2022. Se essa criança está com limitações em relação ao eu, o outro e o nós, o que eu acrescento? Orientações para o ano letivo subsequente. Subsequente, está correto, né? 2022. O eu, o outro e nós. Realizar atividades de socialização constantemente. Inserir a criança em atividades para o desenvolvimento da oralidade. Então, você vai dar indicações para esse docente e para a família. O que é preciso essa criança avançar? Então, são essas as 2 principais questões. Acho que alguma pessoa entrou aqui na sala. Vaneide. Professor, E qual que era a segunda questão mesmo? Não, a primeira questão. Não, a primeira questão nós já falamos, né? O uso do não. Não colocar o uso do não. A Leide quer falar. Fala aí, Leide. professor, então a ideia é de, nessa parte de coisas para se analisar no ano seguinte, também vai ser tópico por tópico da BNCC? Tópico por tópico da BNCC. Aí, a segunda folha, mas isso estamos pensando aqui juntos. Porque A segunda folha seria mais voltada para os responsáveis e para o docente do ano subsequente. é que no nosso modelo não seria uma ideia de uma segunda folha, é uma ideia só de continuidade logo após os campos de experiência, da descrição dos campos de experiências. Pelo menos que eu, observando o modelo, eu havia entendido. Tanto que as 2 perguntas no nosso modelo é logo após os campos de experiência. Então, mas o que fica estranho é como que eu vou colocar ao mesmo tempo que a criança já se apropriou neste ano em corpo, gestos e movimentos, e ali em seguida já vou colocar também orientações para o ano letivo?
E a outra pergunta é ainda mais confusa, que agora não tem nenhum modelo aqui, mas a Cris tinha lido ali, também é bem complicada, porque parece que, vamos dizer assim, a gente está... Ó, vai ter que trabalhar assim, ó, a criança não está fazendo isso, então você vai ter que trabalhar assim. Eu achei meio estranho, porque você já sabe a indicação do que a criança precisa ser analisado lendo o parecer. Se a criança está em processo para isso, então é aquilo que a pessoa vai ter que analisar. Aquela pergunta, para mim, na minha concepção, eu não tinha entendido como o professor falou assim, mas na minha concepção, logo abaixo é meio redundante, porque eu já vou falar no parecer o que essa criança faz sozinha, o que ela precisa de mediação, então essa pergunta depois, eu vou falar a mesma coisa? Então, Leide, professor, também entendi assim. Já que nós vamos falar todos os campos, nós vamos descrever o que cada aluno, né, conseguiu atingir nesses campos. Nessa questão que é por último ali, que são as indicações a serem observadas, eu acredito que seja não para todas as crianças. Acredito que seja para aquela criança que não atingiu, né, alguma coisa que ficou pendente ali, então a gente vai ter que observar. A mesma coisa que foi colocada, eu vou ter que colocar lá que essa criança ela precisa de muita intervenção, muito auxílio para desenvolver tais situações. Eu acredito que não seja para todas as crianças, porque antes dessa questão eu tenho, para me falar do aluno, desenvolvimento do aluno no contexto social e pessoal. Depois que eu termino de colocar todos os campos de experiência, eu tenho essas duas situações para colocar. Então, eu acredito que é uma coisa bem sucinta, porque eu já descrevi tudo dentro dos campos, o que cada um atingiu. Né? Hoje eu falei com uma professora do Infantil 5 lá, ajudei ela a estar relatando alguma coisa no parecer, e falei assim para ela, olha, professora, eu acredito que esse último item aqui, indicações a serem observadas, é para aquelas crianças que precisam de intervenção, assim, diariamente, constantemente. Não vai servir para todas. Por quê? Porque eu já descrevi tudo lá no campo, né, de todos os campos, o que ela está sendo desenvolvida. Porque fica bem estranho, que nem a professora Lediane falou. Eu já vou descrever tudo, e lá embaixo eu vou ter que relatar tudo de novo. Né? Esse parecer que o núcleo enviou para nós, que caiu agora assim bem, né? Porque nós já tínhamos professor que já tinha feito vários pareceres, que é aquele que você passou para a secretaria repassou para a gente, né? Até ali tudo bem, agora acrescentou essa situação, né? Que é para a gente relatar. Eu acredito que seja bem sucintamente, e acredito que seja para aquelas crianças que, de repente, têm um acompanhamento com a equipe multidisciplinar, que eu acredito que seja isso, professor. Porque eu não tenho muito espaço também para ficar relatando tudo isso. Porque esse relatório ele já veio bem gordinho, de várias orientações que a gente tem que colocar. O cabeçalho dele é bem extenso, né? E aí vai ficar bem gordinho. Até comentei lá com a pedagoga nossa lá, ô Paula, vou precisar de sulfite, porque é muita coisa que o Luco pediu para a gente estar fazendo, né? Então, eu acredito que seja bem sucintamente que tem que ser feito nessas duas últimas questões, professor. Isso, Cris. Está coberta de razão. Então, se formos pensar como vocês estão colocando, então nós colocaríamos em cada uma das folhas, eu vou abrir aqui, só tem que tomar cuidado se não está nome de nenhuma criança. Deixa eu interromper o compartilhamento, acho que a Val gostaria de falar. Quem? Eu ou a Val? Val. A Zuleide levantou a mão. A Zuleide, desculpa, eu falei... Zuleide gostaria de falar. Não? Acho que ela deve ter apertado errado ali. Professor, mas tudo aquilo que a Lediane falou e a Cris falou, eu entendo assim como elas. Nós vamos colocar lá na última questãozinha lá sobre o próximo ano alguns itens que aquela determinada criança, que não são todas, né? Porque às vezes aquilo que foi proposto durante o ano para essas crianças, algumas atenderam, outras não. Então, realmente, só aquelas que não atenderam aquilo que o professor
propôs, aí sim nós vamos estar colocando lá na última questãozinha para o próximo professor do ano que vem. Por exemplo, o eu, outro, nós. A criança, ela não se socializa, né? Ela não consegue manter um bom relacionamento com o aluno, com o professor. Daí eu vou colocar lá que precisa ser desenvolvida a relação interpessoal com a criança, né? Mas não em todas, realmente naquelas que necessitam, que estão ali com a situação mais gritante, que precisa de um socorro realmente. E se fizéssemos assim, então, Paula, eu criei uma criança aqui fictícia agora. Ó. Por meio do ensino combinado, atividades presenciais e não presenciais, verificou-se que a criança Arthur apresentou o seguinte desenvolvimento: o eu, o outro e nós. Observa-se que está desenvolvendo a confiança em si mesmo e na realização de atividades individuais, ou seja, que essa criança confia em desenvolver atividades por si mesmo e, ao mesmo tempo, por si própria, ela está adquirindo autonomia e também consegue realizar atividades individuais, expressa ideias e sentimentos que vivencia, possui noções de respeito à individualidade e à diversidade, orientações para o ano letivo subsequente, referente a esse campo. Mas como vocês colocaram, só em caso de crianças que necessitam. Se formos fazer assim, já fica o quê? Uma questão chave, digamos assim, para o docente que estará com essa criança no próximo ano, que já está claro que é uma criança que precisa de intervenção constantemente. Olha, Vinícius, o que eu vou falar eu acho meio clichê, mas como chegou muito em cima da hora, eu acho que é até injusto, né? Eu solicitar para que os professores façam essas orientações em todos os itens, porque isso demanda muito tempo, né? Porque cada aluno tem sua individualidade e são muito campos de experiências para os professores estarem organizando. Eu acho que o tempo hábil que nós temos, infelizmente, eles não vão conseguir realizar todas essas observações, mesmo porque nós temos turma aí com 26, 27 alunos, né? E nós também estamos bem corridos quanto a algumas situações que também chegou a toque de caixa, que é a Semana Cultural, que foi aprovado pela Câmara, e nós vamos ter que trabalhar agora, dia 26, vai ter uma apresentação à noite, você está convidado para vir aqui nos prestigiar, vai ser uma apresentação sobre o meio ambiente, como tema terra, ar, fogo, água e reciclagem. Então, as 5 escolas vão participar. Nós estamos com um projeto aí também da dengue, juntamente com a saúde. Temos que fazer as atividades relacionadas à dengue. Agora, dia 19, nós temos a aplicação da Provinha Brasil. Também, que tem bastante professoras envolvidas, tentando aí ajudar os alunos do 5º ano, né? Que ficaram afastados aí. Então, assim, nós estamos bem cheios de trabalho, então eu acho que é meio complicado solicitar agora, em cima da hora, fazer essas observações em todos os campos. Concordo, Paula, e realmente acho que está ocorrendo no Brasil todo, porque nós também, eu nem recebi ainda instrução para os pareceres. O núcleo não repassou ainda, aqui no caso. Eu liguei lá, inclusive, questionando. Só temos mais 4 semanas para o docente elaborar esses pareceres. Então, eu penso que talvez o que a Paula está dizendo, não vamos escrever este ano, mas, se possível, rascunhar pelo menos um padrão, porque pode ser que o núcleo acabe exigindo isso ainda esse ano.
fica para escrita no ano que vem, para a equipe pedagógica conferir. Aliás, é uma das questões que vamos falar. Nós estamos aqui, às vezes, muito preocupados com questões de forma. De que forma eu vou escrever? Mas atenção também ao conteúdo, à gramática e à ortografia. Cuidado com erros de ortografia nos pareceres. A equipe pedagógica tem a responsabilidade de conferir? Sim. Mas é justamente nessa questão que a Paula está falando. Se são 250, 300, 400 crianças, fica difícil para uma ou duas pedagogas na coordenação fazerem a correção ortográfica de todos. São feitos, mas na medida do possível, faça numa semana, respira, volta a ler antes de encaminhar. Os professores de educação física assinam também os pareceres, Paulo? No que você me mandou, acho que o doutor Camargo não assina, né? Não assina, mas ele faz a parte dele, né? E coloca no parecer, mas ele não assina. Talvez seria importante questionar ao núcleo de Maringá, porque também está sendo uma exigência. E a Lu... Não, a Lediane falou da CONAI. Eu também estou aqui com CONAI. Semana que vem é a vez das universidades. Esqueci do CONAI, Lede. Eu O não. nosso vai ser intermunicipal. Doutor Camargo, Ivatuba, També e Floresta. Quem vai sediar a CONAI vai ser a cidade de Floresta. Bastante trabalho também. Bastante trabalho também. Estou lá vendo no grupo lá da UEM, no caso nosso aqui, porque alguém precisa representar a universidade. Uma professora estava questionando em relação ao ensino fundamental. Então, para finalizarmos, pareceres primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Então, as disciplinas por ordem, os componentes curriculares, melhor dizendo, por ordem alfabética, arte, ciências, educação física, geografia, história, língua portuguesa, matemática. Usem e abusem do ponto final. Usem e abusem da vírgula. É claro que eu não vou pôr vírgula onde não existe vírgula. Por outro lado, fica muito confuso para o professor que vai ler no próximo ano quando não se usa o ponto final. Vejam um exemplo. Se eu coloco aqui em língua portuguesa, manifesta-se oralmente, narra fatos e acontecimentos, vírgula. Demonstra atenção a ouvir histórias, vírgula. Reconhece e escreve o próprio nome, vírgula. Reconhece todas as letras do alfabeto, vírgula. Encontra-se na hipótese... Não é vírgula, é ponto nesse caso. São habilidades e competências que ela adquiriu em relação à língua portuguesa. Manifesta-se oralmente, porém, apenas em casos de extrema necessidade. O que isso indica? É uma criança que não pede nem para ir ao banheiro. Não sei se alguns de vocês já tiveram caso assim. Narra fatos e acontecimentos parcialmente. Ela comenta, essa criança, sobre a vida dela. O que você fez no sábado? Uma criança retraída. Demonstra atenção ao ouvir histórias. Demonstra atenção ao ouvir histórias desde que tenha constante intervenção da docente. O que significa? É uma criança que não senta para ver uma história. Reconhece e escreve o próprio nome? Se é uma criança que não reconhece e não escreve o próprio nome. O reconhecimento do nome próprio
está em processo de desenvolvimento. Ela só reconhece com intervenções. Por exemplo, você pegar o crachá e mostrar, olha, este é seu. Reconhece todas as letras do alfabeto. Se ela não reconhece todas as letras do alfabeto, reconhece apenas algumas letras do alfabeto. Não reconhece nenhuma letra do alfabeto. Está em processo de reconhecimento de letras. Encontra-se na hipótese de escrita. Qual hipótese de escrita? Pré-silábica, silábica, silábica, alfabética ou alfabética? Reconhece e produz diferentes gêneros textuais, suportes textuais. Panfleto, aviso, propaganda, jornal, revista, embalagem, por exemplo. Quais suportes textuais você mostrou para essa criança? Quais gêneros textuais? Olha que a BNCC coloca para trabalhar com os diferentes suportes textuais desde o berçário, desde o infantil 1. Em matemática, relaciona o numeral com a quantidade de 0 até 100. Identifica e escreve numerais de 0 até 100. Reconhece que os numerais são utilizados no cotidiano. Se é uma criança que não reconhece que os numerais são utilizados no cotidiano, reconhece, porém, precisa de intervenção para perceber que são utilizados no cotidiano. Não identifica figuras geométricas? Exclui. No que diz, ou coloca, no que diz respeito ao reconhecimento de figuras geométricas, a criança precisa de intervenções. Realiza operações de adição e subtração desde que haja a intervenção de um adulto. E para o ano subsequente, também, aqui no caso do que vocês falaram, para o ano subsequente. Orientações para o ano letivo subsequente, no caso do ensino fundamental. Primeiro ano vai para o segundo ano. Em cada um dos componentes curriculares ou não? Sim, eu preferia que de maneira que ficasse claro, tanto para o pai e a mãe quanto para o responsável. E para esse professor que vai receber essa criança. Agora, caso não haja prazo, orientações para o ano subsequente. Matemática, por exemplo. Vou deixar, mas se eu deixo em tela cheia, aí eu não consigo escrever. Utilizar o material dourado constantemente, pois a criança ainda está em processo de apropriação do valor posicional. É uma orientação que você está dando tanto para a família quanto para o docente. As imagens com dedos, pegava o dinheiro, o outro apontava a arma para os dois homens. Língua portuguesa. Vou pegar... não, eu tenho uma criança que está com dificuldade de alfabetização, de 25. Todos estão alfabéticos. Fazer constantemente.
intervenções para que a criança avance no reconhecimento de letras. Sugestões. Já está escrito, né? Ou se você quiser colocar sugestões. Escrita inventada diariamente. Enviar o livro de literatura infantil para casa todos os dias. Encaminhar a criança ao fonoaudiólogo. Desenvolver atividades de consciência fonológica com consciência de palavras, consciência silábica, consciência de rimas, consciência fonêmica, relação letra-som e consciência fonêmica. Um exemplo que escrevi aqui pensando no caso de uma criança. É o que eu penso como proposta para esses pareceres que terão essa nova estrutura, com orientações para o ano letivo subsequente, tanto para o ensino fundamental quanto para a educação infantil. E essa questão de que o pai, a mãe ou o responsável deverá, no caso, assinar esses pareceres. Eu não estou conseguindo interromper o compartilhamento aqui, é porque eu acho que algumas pessoas entraram na sala. É a Eloá que está tentando. João Victor gostaria de falar? É a Valdirene, que é o login do meu filho. Ah, Ô, Vinícius, no caso da educação infantil, a gente tem crianças, né, terminando o ano, com níveis bem próximos, né? Então, quando a gente faz pareceres, a gente percebe que eles ficam muito parecidos, justamente pelos níveis próximos, né? Tem problema? Eu sinto uma certa angústia nisso. eu não vejo problema. Tem muito essa questão que você lê, que o parecer é individual da criança, que precisa explicitar o que essa criança tem na sua individualidade. É claro que quanto menor a criança, mais observações você é capaz de fazer em relação a ela. Você tem um número menor de crianças. Agora, turmas, quanto maiores as crianças, você faz aquela observação geral. Aliás, quando nós vamos fazer o parecer aqui, nós temos o geral, que você coloca as especificidades de cada criança, mas também o parecer geral da turma, além do individual.
Vocês fazem essa questão no conselho de classe? Eu vou encaminhar para a Paula também um documento que está bem organizado de uma prefeitura do nosso estado, Paranaguá, lá onde fica o nosso porto. Não, não é esse documento. Este primeiro aqui. Questões a serem consideradas. Leiam o que Paranaguá considera para esse ano, se eu não me engano. O documento está disponível na internet. Vocês vão ver que é colocado lá. O que o professor não deve fazer no parecer descritivo da criança, do estudante? Eu até liguei ontem no núcleo perguntar o seguinte: há uma orientação geral para a sede que haja uma padronização dos pareceres em todas as prefeituras? Não. Cada Secretaria Municipal de Educação tem a sua liberdade de fazer o seu parecer. Cada escola, inclusive, coloca no seu projeto político-pedagógico como irá desenvolver. Mas eu estou percebendo que a CED está passando orientações para todos os núcleos que esses pareceres têm causado o quê? Sobretudo quando uma criança muda de uma cidade para outra, que são muito diferentes os pareceres de um CNEI de uma cidade com a de outra cidade, de uma escola com de outra cidade. Então, por isso, essa necessidade de decidir. Todas as cidades, o responsável irá assinar? Sim ou não? Todos os professores terão que colocar o parecer para o professor do ano subsequente? Sim ou não? Educação infantil serão por campos de experiência? Sim ou não? Este de Paranaguá está bem explícito. Evitar contradições. Bom, mas se você diz que a criança não está com a oralidade desenvolvida, como que agora você está dizendo que ela se expressa bem? Ela se expressa por gestos. Então, especifica, ela só se expressa por gestos. Como iniciar o parecer descritivo da criança? Percebe-se o progresso de... Aí o nome da criança. Demonstra um ótimo, bom aproveitamento. Lê com fluências textos. Professor, pode ser feito assim, por tópicos, como está nesse exemplo de Paranaguá? Eu estava apresentando lá o exemplo. Sim, dava para ver. É que esse de Paranaguá não é por tópico, são orientações para o parecer, não é o parecer. Certo, mas pode ser feito por tópicos também, o parecer, ou melhor não? Aquele que você redige um texto com parágrafos. Isso. Pelo que eu estou entendendo, Eloá, não. Ok. Como que está sendo organizado, então? Tanto para a educação infantil, quanto para o ensino fundamental, no caso da educação infantil, por campos de experiência. Então, este exemplo constando estes tópicos, os campos de experiência,
E do ensino fundamental, os componentes curriculares por ordem alfabética. Que no caso, aí também sugere-se que na escola o responsável também deverá assinar. É isso? Sim, o responsável deverá assinar. Até o 5º ano. Finalizo dizendo o seguinte: geralmente, quando não existe uma orientação da Secretaria de Educação, cada escola pode definir um padrão e descrever na proposta pedagógica. Então, Paula, como eu havia comentado, o que pode o Núcleo Regional de Educação de Maringá exigir de vocês é que todas as escolas esse mês passem a considerar no projeto político-pedagógico como é que vai ser a escrita do parecer. Vamos aguardar o retorno, então, do PPP, né? E se eles vão fazer alguma consideração referente ao parecer. E em relação ao que a Eloá estava falando, Eloá, você já recebeu crianças que vêm com aquele parecer com uma redação única? Sim, professor, já. E você considera que é bom? Eu entendo melhor quando está por tópicos. Eu acho que fica mais claro. Era o que estávamos conversando, Eloá, do meu ponto de vista, quando está lá por tópicos, os campos de experiência, os componentes curriculares, fica bem mais fácil para quem vai pegar, ler e compreender. É exatamente isso que eu acho. Por isso que eu perguntei se poderia ser por tópicos. Eu acho que também fica um pouco mais claro para a pessoa que recebe, para a pessoa que está lendo, entender. Até porque agora nós teremos com essa questão de os próprios pais e responsáveis assinarem, e se nós colocarmos uma redação lá de 30 linhas para a pessoa ler, eles nem vão ler. Com termos pedagógicos, ficará bem difícil para esse responsável compreender. Eu acredito também que por tópicos ficaria mais claro, mais fácil de compreender. Vamos fazer por tópicos, então, Paula? É por tópicos, né? É por tópicos. E com essas observações, então, só para as crianças que vieram, que necessitam de intervenções, isso? Aqui nós chamamos de crianças pontos de atenção, para não ficar algo... E o meu chegou e tirou totalmente minha atenção. Ah, que bom. Um ponto de atenção. Mais um ponto para mim. Questões... Paula, lista de chamada, no caso, hoje, você prefere que eu encaminhe para você por e-mail ou você... Eu anotei, professor. Você anotou as docentes? Sim, eu anotei. Só que hoje, né, não vai... Hoje foi deixado em aberto, né, para quem gostaria de participar aí, para ter mais informações, ficasse à vontade em participar. E eu fiquei muito feliz, que bom, participaram 30 pessoas. E assim, eu acho essa troca, né? A Rosângela falou do município lá, a Eloá comentou, a Cris comentou, eu acho essa troca muito importante, porque não é uma verdade só, todo mundo tem opiniões, sugestões, a Juliana participou lá do Fundamental, então, assim, são coisas que podem ser agregadas, né? Às vezes a gente está pensando numa coisa e a colega tem outra sugestão mais importante, então esse momento de troca é muito importante. Estão quebrando tudo aqui em casa, meu Deus.
A janta já está ficando pronta, então, Paula. As crianças chegaram. Eu finalizo com vocês essa questão assim de pensar que é uma questão política importante os pais e mães irresponsáveis assinarem, porque é uma questão histórica no Brasil. Muitas vezes pais e mães negligenciarem de levarem os filhos para encaminhamentos, tudo mais. Além disso, eu sugiro que vocês se sintam como professores universitários. Se fosse um outro cenário que não fosse da pandemia, como que poderia ser a assinatura desses pareceres? Você iria mostrar com show, se possível, explicando para o pai, para a mãe e para o responsável. Claro que não pode ser uma reunião longa, no máximo 1 hora. O que é essa criança que não desenvolveu consciência fonológica? Pai, seu filho não desenvolveu consciência fonológica. Nós estamos muito preocupados com isso. O que isso significa? Se você pede para ele, olha aqui nessa frase do nome do jornal, nome do supermercado, ele não consegue identificar onde é que está a primeira e a segunda palavra. Não tem consciência silábica. Ou seja, dentro no nome dele, ele não consegue reconhecer que tem Vinícius, 4 sílabas. A criança do berçário, olha, é importante você estar encaminhando a criança ao pediatra, porque ela já completou um ano e ainda está com muita dificuldade em parar em pé. Ela nem começou a andar ainda. Nós vemos isso muitas vezes, o pai e a mãe que não aceitam. Não, minha criança, meu filho é normal. Não, ele já completou 1 ano. Já passou um pouco da época. Vamos aguardar um pouco mais? Sim, mas precisa encaminhar ele ao pediatra. Matemática. Olha, pai e mãe, perceba como é que seu filho está com dificuldade na tabuada. Multiplicação. Se você puder evitar que a criança falte, aquelas questões todas que eu acho que vocês sabem decor e salteado, né? Que justamente os que mais precisamos, que são os que mais faltam, que o pai não leva na sala de recursos, não leva na sala de apoio à aprendizagem. Isso tem que ficar claro lá para o responsável. Eloá, gostaria de falar? Professor, eu tenho uma dúvida desde o ano passado, né? Como coordenadora pedagógica, me surgiu essa dúvida o ano passado em relação aos pareceres. Aqui nós fazemos assim. A capa dos pareceres é a secretária da escola que preenche com os dados dos alunos. Após ela preencher todas as capas dos pareceres, ela envia por e-mail para a professora regente da turma. A professora regente vai fazer um relato das disciplinas que ela leciona, como língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências. E aí, também nesse parecer, tem o campo de arte e educação física, que não é a professora regente que vai preencher, é a professora de arte e educação física. Como isso pode ser feito? Atualmente, nós fazemos assim. As professoras de arte e educação física enviam para a coordenadora a parte delas, nós pegamos o relatório da professora regente e pegamos e copiamos a parte da professora de arte e educação física e colamos na parte da professora regente. Fica um transtorno um pouco grande, por quê?
às vezes não usou a mesma fonte, às vezes não usou o mesmo tamanho e acaba desconfigurando. Eu gostaria, assim, de saber como que é aí, como é uma sugestão, como poderia ser? Se é assim mesmo, as professoras enviam para a coordenadora anexa, ou se é uma troca entre a professora regente e a professora de arte e educação física. Eloá, eu comentei, inclusive, que aqui, com exceção da professora de arte, o professor de educação física assina. Ele insere, ele assina. E, se formos considerar a questão de arte, também deveria ter lá o campo para a docente de arte assinar. Como isso é feito? Vou mostrar aqui para vocês. Eu já havia mostrado, né? Mas fica lá. A secretária organiza. Ó, espacinho menor para esse secretário assinar. Professor de educação física assina no segundo campo. Professor regente no terceiro. Professora de arte no quarto. Coordenação pedagógica no quinto. Todos que elaboraram esse parecer devem assinar. Eu também acho que todos deveriam assinar, porque todos são professores, todos escreveram ali, né? Então, assim como o professor regente, a coordenadora, o professor de arte também deveria assinar. E no caso, a minha pergunta é: o professor regente, então, passa esse relatório para o professor de arte e educação física e eles anexam a parte deles no parecer? Porque aqui está sendo assim, o professor passa para a coordenadora anexar no parecer. E às vezes acaba dando uma confusão, porque são fontes e tamanhos diferentes. Talvez fosse melhor até, Eloá, fazer o inverso. Primeiro a professora de arte, primeiro de educação física vão lá e inserem. Depois vem o professor multidisciplinar, professor regente, que trabalha com todas as disciplinas, as outras disciplinas, os outros componentes curriculares. Ele faz o parecer lá dos campos que ficaram, geografia, história, ciências, língua portuguesa, matemática, e vocês, enquanto equipe pedagógica, conferem tamanho da fonte e fonte, que aí vocês normatizam tudo. O que você acha, Paula, que ficaria melhor assim também? Primeiro passar para o professor de educação física e arte e depois para o professor regente. E nós, equipe pedagógica, organizamos essa fonte, esse espaçamento, como o professor disse, porque tem ficado muito difícil. Vai para um, vai para outro, volta para um insere de um jeito, acaba ficando assim bem complicado. Eloá, eu acho que daí vai da organização da escola, né? Vocês veem o que for melhor aí entre vocês, ou também defina, né, uma letra, né, a numeração dessa letra. Eu acho que vai da organização escolar de vocês aí, como vocês acham que seria melhor, né, professor? Para não sobrecarregar muito as professoras e estar na coordenação agora. Paula. Por isso a questão de constar no projeto político-pedagógico, né? Até talvez seria interessante discriminar no projeto político-pedagógico como é que será o trâmite desse parecer. Acho que a Rosângela gostaria de... Essa questão, pelo professor de arte e educação física, que é um professor, trabalha com todas a turma, né? Como eu estou com arte, eu posso falar. Depende do acordo entre o professor e o educação física e arte e o professor de sala. Porque é igual assim, tem professor que gosta, não importa, de pegar o parecer e fazer.
Tem professor que não gosta. Eu acho que isso é uma coisa interna entre professor e professor. Por quê? Porque tem professor que é organizadinho, gosta de tudo no mínimo detalhe. Tem outro professor que já gosta de mais. A questão da letra é fácil, porque o computador, você falou, ó, eu fiz na letra tal, você vai lá, coloca, o computador arruma. Mas essa questão de pegar o parecer e fazer, então fica numa pasta no computador, onde que, ó, o parecer está aqui, é da escola. A oportunidade, o professor vai lá e faz a sua parte. Eu concordo com a Rosângela também. Isso é uma organização escolar, né, entre os professores. Aquilo que eu falei, que não serve para ninguém, né? Nem para uma, nem para outra. Vinícius. Pode falar. A educação infantil, o professor de artes, ele tem que contribuir com o parecer ou não? Com certeza, e também assinar. Mas ele faz ou ele passa para o professor regente fazer? O correto deveria ele fazer. A professora de arte fazer. Por quê? Como eu vou saber que a docente, o que foi trabalhado de arte naquela disciplina? Como que eu vou assinar confirmando que foi aquela questão? Até essa, como é que fica essa questão no RCO, por sinal? Foi aula de arte hoje, quinta-feira. É assim, professor. Agora, com essa nova BNCC, a educação infantil não vem explícito assim, artes. Então, o professor da hora atividade, ele pode trabalhar todos os campos de experiência. Ele não tem um específico para ele. Ele pode trabalhar todos os campos. Antigamente, antes dessa nova BNCC, já era colocado, sim, professor de artes, mas agora com a nova BNCC não tem. Então, o professor da hora atividade, que antigamente a gente falava que era professor de artes, hoje ele trabalha todos os campos da BNCC na educação infantil. E no RCO, o professor de artes registra na turma que ele entrou naquele determinado dia. Ele é responsável pelo registro. E quando era o livro ainda de papel, aqui no caso na minha escola, a gente ainda utiliza, quem assina pelo que foi a aula de arte é eu. Ah, não. Aqui nós, cada um, professor de artes, registrava lá no meu livro e ele assinava na frente da aula dele. Depois eu dava continuidade e registrava a minha. Ótimo. É uma e com o RCO, a educação infantil tem grade horária igual ao fundamental. Então, o que o professor de artes registra fica no livro específico dele, não tem vínculo nenhum com nenhum outro professor. Aí, em Cianorte, ainda é o livro, né, professor? Então, assim, educação infantil... cidade, né? Uhum. Mas, pelo que eu estou sabendo, de todas as cidades atendidas pelo núcleo, me parece que é só Cianorte que ainda usa o livro de papel. Sim, pelo que eu me lembro, só tem uma ou duas cidades que tem Ivatuba o livro de papel. Também é o livro de papel, Ivatuba. Mas lá na educação infantil... Pouquíssimas cidades que tem o livro de papel ainda. Ivatuba não aderiu também o RCO. Na educação infantil, abre os campos de experiência, né? E cada professor tem uma senha, no fundamental também. Cada professor tem sua senha de acesso e o login. E ele já tem o registro no RCO, e quando faz o registro, já registra como professor de artes, professor de educação física, né? Ou professor regente. Então, a artes entra e já abre as aulas dela lá, os dias de artes. É bem organizado. Aí, no caso do parecer... que foi a pergunta que a Eloá entrou, então, no parecer da educação infantil, no caso, não, foi a Rosângela que questionou, né? A docente de arte deveria assinar como professora regente da turma. São 2 professores regentes, 2 professoras regentes.
como quem estava comentando é a Cristiane. Olha, agora com os campos de experiência, o professor que cobre a hora atividade não está ministrando só a arte. Ele está trabalhando com todos os campos de experiência. Ele é um segundo professor regente da turma também. Então, ele deveria também assinar o parecer. Mais alguma coisa, meninas? Alguma dúvida, alguma contribuição, alguma Tem uma dúvida para sugestão você, aí? Paulo. Oi? Tem uma dúvida para você, Paulo. Ai, Lede. Pode Ah, perguntar. não bate em mim, não, muito forte. Se eu souber, eu vou falar. Não, o nosso cabeçalho do nosso parecer está bem diferente do que o professor Vinícius apresentou ali como modelo, né? Veio do núcleo ou foi acrescentado coisas aqui na secretaria? Não, Lede, o cabeçalho veio do núcleo. Veio do núcleo, Tem umas tá? informações lá que eu acho que Sim, umas informações que eu também acho um pouco desnecessária, digamos assim. Mas veio do núcleo, Ok. tá? Mais alguma dúvida, gente? Meninas, mas façam o parecer pensando nessas 3 questões chaves de hoje. Pensar que é para uma docente ler no ano que vem. Pensar que é para um responsável também por essa criança fazer a leitura. E pensar de organizar por tópicos. E a questão de evitar o não. É o que a criança tem o domínio. Utilizar termos como parcialmente, com muita ajuda, somente com intervenção. Isso vai ficando claro para quem, tanto para o responsável quanto para a docente que vai receber essa criança. É uma criança que vai precisar de todo o apoio ali para desenvolver. Professora, eu vou ter que falar de novo. Por nos campos de experiência a gente já colocar o parcialmente, ou precisa de muita ajuda, que eu acho que a sugestão para o ano subsequente vai ficar muito repetitivo, porque eu já indiquei tudo. E se eu colocar, igual o professor estava falando antes, mandar livro todo dia, enfatizar no tal coisa, eu acho que é como se eu tivesse... desculpa, eu vou usar palavras coloquiais, tá? Me metendo no planejamento futuro da professora que vai pegar essa criança. Como assim, a criança é parcialmente isso. Mas para você conseguir que ela melhore, você vai fazer isso. Fica meio estranho, eu acho, essas sugestões. Eu ainda não consegui entender como fazer as sugestões de uma forma que entre na minha cabeça, porque parece que eu estou querendo mexer no próximo ano, o próximo ano vai ser outras coisas que têm que ser enfatizadas. Aquilo a professora vai ter que analisar e intervir, mas o foco vai ter mais. Então, não vou poder sugerir coisas que eu acho, porque talvez a professora tenha que enfatizar outras coisas. Ô, Lede, mas pensa o seguinte, que você vai colocar no parecer aquilo que você acha de extrema necessidade que ele precisa adquirir. Que Sim, por isso que eu não acho ano... que tem que ser tópico por tópico. Talvez eu não ache... Não vai ser tópico por tópico. Uhum. Só aquela anotação lá, aquela observação. Que nem a Cris tinha falado antes. Lá você vai colocar, não é em todos os alunos que você vai colocar, né? Mas pensa naquele aluno que foi aquele que a mãe não buscou a apostila praticamente o primeiro semestre inteiro, ele sim vai ter uma defasagem maior de conteúdo, né? Então, ele não conseguiu sistematizar algum conteúdo. Por exemplo, ele não sabe... Você é 0 a 3, né, Lete?
Você é de 2. 2 aninhos? 2 aninhos, né? Então, assim, às vezes ele não conseguiu diferenciar uma cor da outra. Aquilo que você acha que ele tem que realmente aprender, que ele não desenvolveu esse ano, por N motivos, e o ano que vem ele tem que conseguir desenvolver. Eu também acho que a gente tenta entrar no planejamento do próximo professor, né? Mas, assim, digamos que seria uma sugestão. Será que eu estou muito errada, professor? Foi assim que eu entendi também. Eu entendi também o que a Lidiane colocou, que é assim, eu fazer uma prescrição para o professor. Eu não Exato. posso fazer uma prescrição para o professor. Mas, Lidiane, eu como professor, formador de professores, no curso de pedagogia, e mesmo com formação continuada de vocês, eu costumo comparar a didática com a pedagogia com a medicina. Veja, eu sou encaminhado para um ortopedista por um problema específico no joelho. Mas cadê o encaminhamento do clínico geral? Você não passou pelo clínico geral? Então, essa questão que estão vindo de orientações para o ano subsequente é justamente da escola ter um projeto político-pedagógico. E essa troca de experiências, como a Paula está falando. Para eu ler a da docente do ano passado, isso nós estudamos muito na disciplina, no curso de pedagogia, currículos e programas. Todos nós, acho que cursamos no curso de pedagogia. Uma coisa é o currículo prescrito, o currículo oficial, outra coisa é o currículo que se efetiva na sala de aula. Isso não vai determinar o que o docente vai exatamente fazer na sala de aula. Eu coloco lá para a Lidiane, é necessário trabalhar com tampinhas como material concreto. É uma sugestão, uma indicação, é uma orientação, trabalhando então, comparando com a medicina. É um encaminhamento que eu estou sugerindo. Eu vi que eu estou, de certa forma, orientando para você no ano subsequente. Se você quiser pegar aquelas orientações, bem, se não quiser, tem muitos professores que preferem assim. Eu sei de docentes que comentam, eu prefiro nem saber quais são os que têm dificuldade. Por quê? Quero começar eu aqui sem nenhum tipo de preconceito. Porém, é aquela questão que às vezes falamos, podemos ressuscitar Paulo Freire e colocar em certas turmas, e sabemos que nem com pós-doutorado em Harvard, com 5 professores, talvez, seja uma questão resolvível. Por quê? Porque estamos lidando com seres humanos. São ciências humanas aqui, não são ciências exatas. Não tem como eu dizer que uma relação de causa e efeito vai ser resolvida de uma hora para outra. Eu dar a receitinha para o professor prontinha, que necessariamente assim vai ocorrer, porque aqui nós temos pessoas. É lá da época nossa de graduação, ciências humanas. Ciências humanas, você está lidando com essa coisa chamada pessoa, ser humano. O ser humano reage diferente comigo, que vai reagir diferente com Cleide, com Paula, mas ao mesmo tempo é uma ciência. Se é uma ciência, eu consigo fazer previsões. Se é uma ciência que eu não consiga dizer o que pode ser feito para que essa criança melhore seu desenvolvimento e sua aprendizagem, então não existe uma ciência chamada pedagogia. Não sei se ficou claro o que eu coloquei aqui, que às vezes eu sou muito filosófico, assim. Então, boa noite, né? Eu cheguei um pouco atrasada no curso, mas eu aprendo bastante com o professor Vinícius. Eu acho que esse momento de parecer é muito angustiante. É aquilo que a Direne falou. Quando a gente começa a escrever, dá a impressão que a gente está fazendo muito igual
né? Comparando, a gente não consegue perceber as diferenças, né? Quando a gente começa a escrever. A gente começa a pontuar o que a criança sabe, ou parcialmente o que a criança conseguiu aprender, acaba que ficando os relatórios meio que idênticos. Muita dúvida quando eu trabalhei com sala de apoio, tinha que fazer os pareceres, né? E a gente acaba fazendo meio que um modelinho e, querendo ou não, indo acompanhando aquele modelinho. Então, a gente só vai, bom, as crianças se apropriou desse conhecimento, e as que não se apropriaram, então eu faço diferente. Mas eu acho que, assim, esse momento do parecer é meio angustioso, né? E muito trabalhoso. Eu acho que é um momento muito trabalhoso. E a gente já está passado do meio do mês de novembro, né? E o professor já tem que começar a rascunhar alguma coisa, escrever alguma coisa. Se for deixar para última semana de aula, acaba não conseguindo fazer. Acho que dá uma angústia muito. Então, assim, eu fiquei bem feliz também quando entrei o número de participantes, né? E a gente não colocou como obrigatório, mas a urgência de fazer esse parecer com menos erro possível, né, professor? Eu acho, assim, que a gente acaba errando nessa escrita. Eu acho que a preocupação aí a gente viu com todos os professores agora nesse momento, mesmo não exigindo a presença do professor 26, né, agora tem quase 20 professores participando. Isso retrata realmente esse momento angustiante dos que têm educação infantil, primeiro e segundo ano. Gostaria de agradecer também o professor, né, por essa disponibilidade aí estar ajudando os professores, e agradecer também, fico, assim, feliz de ver a preocupação com os professores, o comprometimento que eles têm nesse momento, né, angustiante aí, com esses pareceres, tá? Ótimo, Cleide. Agradeço também e aprendi muito com vocês, é claro, também, né? E nessa parte eu sou bastante Paulo Freire. Professor não é só aquele que ensina, nós aprendemos muito também com os nossos colegas e com as próprias crianças, né? E acho que também vem aquela questão de que esses quase 2 anos de pandemia, nós tivemos muitas decepções, mas também muitas aprendizagens. Essa questão, por exemplo, do parecer individual, indiretamente eu estou fazendo desde fevereiro. Pai e mãe o responsável, cada vez que a criança faz uma avaliação diagnóstica, tiro foto, envio para o pai e para a mãe dizendo, por meio do áudio. Por exemplo, vamos dizer que sou professor do filho da Eloá. Olá, Eloá, bom dia. Sou o professor Vinícius. Segue a avaliação diagnóstica do seu filho. Ele está na hipótese silábica alfabética. O que significa a hipótese silábica alfabética? Será que nós não podemos explicar isso para a pessoa porque ela é leiga, não é formada em pedagogia? Será que isso é algo tão complexo assim para explicar para uma pessoa que tem ensino fundamental? Olha, perceba, na palavra pato, eu só não vou abrir aqui o WhatsApp para vocês verem, porque tem dados pessoais da criança. Mas fica ali claramente eu tentando explicar. Claro que não é um curso de pedagogia, mas aproximar o pai e a mãe, e acho que é uma questão que veio para ficar. Essa questão do quanto que a comunidade, mesmo diante das limitações, veio justamente no momento que ela teve que se distanciar mais daquela que nós mais precisamos da presença dela. E vimos quanto pais, mães e responsáveis
perceberam a importância do professor, da professora, do educador, da educadora, da coordenação, e nos agradeceu e nos elogiou muito. E percebeu que o desenvolvimento infantil, desde o berçário até os anos finais do ensino fundamental, é algo bem mais complexo. Achavam lá, às vezes, assim, mas fazer essa apostila aqui, isso aqui eu faço em 10 minutos. O que a criança quer fazer em 10 minutos lá na escola? Fica lá 4 horas. Percebeu como que é algo bem mais trabalhoso. E o que eu faço para o meu filho avançar na leitura e na escrita? Ora, se eu não sei indicar isso para um professor, como que eu vou pedir o apoio da família? Olha, se o filho da Eloá está na hipótese silábica alfabética, o que eu sugiro? Contar histórias para essa criança, trabalhar mais com ela a consciência de sílabas. Olha, mesmo com a mão, com o rosto tampado com máscara, fecha a mão, dedinhos embaixo, ó. Olha o nome no mercado, filho. Cidade, canção. Viu que são 2 palavras? Cidade, 3 sílabas. Sim, mandamos vídeos, mandamos orientações para os pais e para as mães sobre isso, né? Como é que o pai e a mãe pode ajudar no processo de aprendizagem da língua escrita, por exemplo? Até porque a criança não aprende a ler e escrever para a escola, mas para a sociedade. E isso é uma outra questão que aprendemos muito esse ano também. Escola não é para a escola. Escola é para a vida. E o parecer também acho que vai chegar com essa questão também. É para o pai e a mãe terem consciência do desenvolvimento e da aprendizagem do filho dele. Professor, eu acho que isso já até foi perguntado aqui antes, mas eu gostaria de saber se essa live vai ficar gravada para algum professor que não pôde assistir e tiver alguma dúvida, posteriormente vier assistir. Vai ficar gravada? Vai sim, Eloá. Eu vou postar no meu canal no YouTube, só acredito que não vai dar tempo, não é tempo hoje. Eu não sei o que está acontecendo aqui com o Google Meet, que ele só está mandando as gravações no outro dia ou 2 dias depois. Ah, que Grande ótimo. volume. Porque às vezes não deu para alguém entrar e fica alguma dúvida, né? Aí vai estar lá disponível para o professor assistir. Vai, mas eu também vou encaminhar os materiais na secretaria, no e-mail da secretaria. Só vou conferir lá mais uma vez. Ok. Então, nós nos veremos agora. Estava marcado dia 22, não era isso? Paula, dia 22 e dia 29? Ou era só dia 29? Professor, aqui tem a Conferência Municipal, CONAI. CONAI 2022, deve ter em Cianorte também. E a gente vai fazer intermunicipal. Floresce também, Ivatuba e Doutor Camargo. Dia 22, 23 e 24, nós vamos ter uma pré-conferência. Então, nós vamos ter algumas palestras, né, nesses dias, a partir do dia 22. Serão 3 dias consecutivos. Tem aquele eixo 1, eixo 2, eixo 3. Não sei se o professor está tomando conhecimento dessa conferência que vai ter. E o pessoal que vai participar. Ah, sim, Cleide, verdade. Na semana que vem, não, a nossa já faz acho quase um mês que foram lá os 3 eixos. Agora, semana que vem, será o eixo do ensino superior. Então, semana que vem não será possível, né, a participação de vocês. Então, é dia 29, isso? Vinícius, eu estou sem meu calendário aqui, eu deixei na escola, mas amanhã eu confirmo com você a data certinho, né, que ficou para você trabalhar com as PSS, né, e as novatas que entraram por último,
daí o curso ia ser, né, para elas. Mas amanhã eu confirmo com você a data, tá? Certo. Então, desejo que os pareceres daí fiquem, de Dr. Camargo, fiquem bem claros. Tenho certeza que vocês vão ser precisas. Gostei também, como a Cleide disse, do grande número de participantes e de vocês estarem pensando nessa questão da qualidade da educação. Que bom que estão se importando com essa questão. Eu desejo boa noite para vocês. E dia 29, acho que provavelmente, então, as professoras temporárias, nós teremos uma formação. Boa noite. Obrigado, Vinícius. Tchau, meninas. Tchau, Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, gente. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, fiquem com Deus.